Shalom, shalom, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus renove suas forças, que o Espírito Santo manifeste a sua glória em você e através de você. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia, mais uma live poderosa. Deus, Ele tem falado profundamente ao nosso coração. E hoje nós estamos aqui na live de número 135. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele continua nos firmando em sua rocha. A Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, perseverando, sempre abundantes. Aleluia. E aqui eu trago esse louvor, trazendo uma reflexão. Tantos homens que perseveraram, tantos homens que hoje têm suas histórias lembradas, aplaudidas. Mas no processo, quantas histórias esses homens viveram? Quem aplaudiria Davi pelo adultério que ele cometeu? Hoje nós lembramos de quê? Do gigante que ele derrubou, dos momentos, dos salmos que ele escreveu. Cada um tem uma história. E essa história o Senhor transforma em propósito. Ele tem poder para transformar. Mas antes ele precisa transformar a identidade. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Curando a identidade para restaurar o propósito. Então já tinha um propósito liberado sobre a vida de Moisés, mas mesmo assim ele caiu na cilada e ele acabou cometendo um crime. Mas Deus reverteu a história, o perdoou, o transformou e o fez libertador da nação de Israel. Então isso significa o quê? Que Deus está escrevendo a sua história. Deus está vendo todo o traçado. Ele está vendo todos os seus passos, as suas lágrimas, as suas falhas, os seus pecados. Ele está vendo e Ele está escrevendo em cima disso um propósito novo. Glória a Deus. Há propósito para essa história. Mesmo para essa história triste, desafiadora, de dor, de traumas, há uma nova história sendo escrita. Em nome de Jesus, se aproprie disso. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Paula, Fátima, sejam bem-vindas todas vocês em nome de Jesus. Pedrita, minha mames, seja bem-vinda, shalom, shalom, a bênção, glória a Deus. Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês que tem chegado. O Senhor, Ele tem preparado esse momento. Érica é a mulher herdeira dos céus, glória. Deus continue renovando as forças de vocês. Vamos apresentar ao Senhor essa live e creia que o Senhor, Ele não despreza a sua história. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma live e nós queremos apresentar as nossas vidas perante o Teu altar. É mais um dia que o Senhor fez e é por isso que nós estamos aqui nos regozijando no Senhor e na força do Seu poder. Colocamos nas Tuas mãos, Pai amado, essas horas pelas quais nós temos dedicado no Teu altar. Desde, meu Senhor amado, a madrugada em que nós estivemos na Tua presença, Pai, nas primeiras horas do dia, quando nós estivemos orando, buscando a Tua face, aprendendo de Ti, cuidando, Senhor, da nossa família, pois esse é o Teu propósito. Meu Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos também, Pai, esse momento que nós viveremos agora, esses minutos que nós estaremos na Tua presença, aprendendo a Tua palavra. Eu já quero consagrar a Ti esta live, Pai, e declarar que esta live, Senhor, será, Pai, um divisor de águas na vida desta mulher que precisa de direção, de discernimento, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Libera os Teus anjos, meu Deus, e vem sobre nós, em nome de Jesus. Ministra aquilo que o Teu Espírito quer falar. Toma, Pai, as palavras da minha boca, Senhor, e transforma estas palavras, Pai. Deus, no coração desta mulher, com a direção que ela precisa. Eu oro abençoando todas as famílias. Peço que o Senhor venha nos cercar com muralhas de fogo, renovar nossa armadura e nos instruir sobre tudo, Pai, o que nós devemos trazer aos corações das Tuas filhas aqui através dessa live, em nome de Jesus.
vai trazendo restauração, vai trazendo coragem, renovo, vai tirando, Senhor, vai tirando todo impedimento, meu Deus, toda barreira, Senhor, toda inquietação no coração desta mulher, vai lançando por terra agora, Pai, e trazendo calmaria em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em todos os momentos da sua vida, mulher, o Senhor estava lá, juntinho de você, aleluia. Olha só, o momento pode até sumir da sua memória, você não se lembra, mas há um Deus escrevendo a sua história. Ele não despreza nenhum acontecimento. Talvez você ache que o que aconteceu veio para dor, veio para te magoar, para afastar você das pessoas. Deus tem propósito em tudo que acontece com você. Então entenda isso aí. O Senhor, Ele não despreza a sua história. Glória a Deus, aleluia. Esse hino tem uma melodia e tem uma palavra, tem uma mensagem muito forte, né? Muito forte, ó. O que acontece? As pessoas, elas estão prontas para aplaudir o momento, né? Os holofotes, quando a pessoa tá lá, depois de já estar com um troféu, é muito bonito, é muito bom chegar, parabéns, yes, aquela coisa toda. Mas durante o processo ninguém viu. As lágrimas que foram derramadas, as acusações, as condenações, olha só quanto isso é sério. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que ele cometeu? Alguém aplaudiria? Mas hoje nós temos esses homens como grande referência. Por quê? Porque mesmo passando por essas situações, o propósito foi restaurado. Aleluia. Deus sempre teve propósito na vida de Davi. Deus sempre teve propósito na vida de Moisés. E esse propósito precisou ser restaurado. Porém, para esse propósito ser restaurado, precisou haver cura na identidade. Você vai ver o rei Davi, ele já depois de ter avançado, ele cometeu o adultério. E aí, ó, para restaurar o propósito dele como rei, ele precisou passar pela cura da sua identidade. E aí você vai ver a revelação que o Senhor traz para ele lá no Salmo 139, a confissão que ele traz em relação a entender as suas origens familiares lá no Salmo 51. E ele passando todo esse processo, ó, de dor, de arrependimento, de lágrimas, e o Espírito Santo o curando. Glória a Deus. É poderoso isso aqui. E eu creio que hoje é um dia de cura profunda também na sua identidade, mulher. Para que o propósito do Senhor seja restaurado na sua vida, você precisa de cura na sua identidade. Então se prepare aí em nome de Jesus. Se prepare, porque os céus estão sendo abertos e a manifestação da glória do Senhor está vindo sobre nós. O Senhor tem nos dado discernimento e nós temos avançado, nossa visão espiritual tem crescido. O conhecimento é a porta que abre para o discernimento espiritual. Então você está aqui buscando esse crescimento, buscando esse conhecimento, e Deus, ele está abrindo o seu discernimento. Glória a Jesus. Sejam muito bem-vindas aqui quem chegou depois, a Julie, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Tem Julie Silva, tem Julie Nascimento, glória a Deus. Elisângela, Ni também, shalom, shalom, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Olha só, quando a nossa identidade ela está ferida, o nosso propósito ele fica paralisado. Então, nós temos que identificar. Primeiro, identidade está falando de quem? De quem nós somos. Quem eu sou é da minha essência. Então, você precisa viver a verdade de que você é filha de Deus. Só que muitas vezes as coisas aconteceram e nós, no meio do caminho, nós perdemos esse sentimento, essa essência, sabe? A gente perde a nossa identidade. Mas Deus, ele restaura, ele cura essa identidade
para trazer de volta o propósito que Ele já tem estabelecido para cada uma de nós. E nós temos aprendido aqui bastante nesses tempos, e se você está, por exemplo, lendo o livro lá, ouvindo, né, que nós estamos compartilhando lá no grupo de leitura, tem o livro da Joana, esqueci o sobrenome agora. É esse livro que a gente está trazendo muita reflexão, a autora traz muita reflexão com base na história de Marta e Maria. O convite do livro é Como ter o coração de Maria, uma adoradora, no mundo de Marta, ou seja, no mundo agitado, no mundo de muitos afazeres. Então, nós estamos vivendo nesse mundo de agitação, onde nós somos chamadas o tempo todo para estar fazendo, principalmente nós mulheres, que temos muitas demandas. A vida exige de nós toda essa demanda, mas nós precisamos ter sabedoria para demandar sabedoria exatamente naquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Quem tem que mandar em nós não tem que ser nossas demandas, não. Somos nós que temos que governar sobre as demandas que nos aparecerem, as situações que precisam ser feitas e darmos prioridade para aquilo que precisa ser feito. Olha só, Julie Nascimento está perguntando como faço para participar dessa leitura com vocês. No grupo do DESP, das Sábias e Posicionadas, você está nesse grupo? Lá nesse grupo nós compartilhamos o link do grupo que é exclusivo para leitura. O grupo exclusivo da leitura, ele fica fechado. E aí a gente compartilha lá o áudio, as próprias mulheres, né? Tem uma equipe que faz esse trabalho. As próprias mulheres vão revezando entre elas e vão fazendo essa leitura e vão compartilhando para facilitar a leitura. Por quê? Porque todo mês nós desafiamos vocês dentro do grupo lá das Sábias e Posicionadas, nós desafiamos vocês a entrarem, a participarem, a fazerem a leitura, né? São desafios. Pronto, Julie. Você precisa de ir na minha bio depois, quando terminar a live. Você vai na minha bio e aí você vai encontrar lá o grupo das Sábias e Posicionadas. Se por acaso você não encontrar, você manda um direct para mim que eu mando para você o link. Mas tá lá na minha bio o link do grupo onde você pode entrar no grupo DESP, que é o grupo das Sábias e Posicionadas, lá onde todos os dias eu faço oração de cobertura espiritual pela vida das mulheres sábias e posicionadas. Eu trago desafios, todo dia eu coloco desafios para serem feitos. Nós fazemos desafio de jejum, de oração, e vamos fazendo, tem uma interação bem bacana. As mulheres vão compartilhando as suas experiências, os seus processos, e uma vai ajudando a outra. Tem um grupo também de intercessão, que ajuda aqui para que nós estejamos em um só propósito. Então nós temos desenvolvido esse detox espiritual nessa base, trazendo para vocês estrutura pela palavra no aspecto físico, emocional e espiritual. E aí lá dentro desse grupo você vai encontrar o link, inclusive na descrição do grupo tem o link do grupo de leitura. E esse livro é um livro maravilhoso. Então, cada mês o detox espiritual funciona assim. O detox espiritual é um movimento que Deus colocou no meu coração para eu estar fazendo com base na metáfora da casa. A nossa casa normal, né? A casa que nós moramos, tem cômodos, não é isso? Então, cada cômodo representa uma área da nossa vida, representa uma área da nossa alma. Então, esse mês, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma faxina emocional, física e espiritual na área de serviço. Que a área de serviço representa a vida profissional, representa a vida ministerial, que é nessa área onde a gente limpa a casa, onde a gente tem todos os pilares ali para a gente promover uma limpeza nos demais cômodos. Então, a gente já fez lives, já iniciamos em janeiro. Fizemos lives voltadas para a sala de estar, que é a porta de entrada, né? A porta da sala é a porta de entrada da casa, onde Jesus é a porta. Então, Jesus, ele quer entrar no nosso coração, ele entra no nosso coração, ele quer ter um relacionamento conosco, mas ele não quer ficar apenas na sala, ele quer avançar para os demais cômodos. Então, nós vamos fazendo uma faxina em cada cômodo. Depois, nós fomos para a cozinha, que representa a provisão, a vida financeira,
financeira. Depois fomos para o quarto do casal, que falamos do casamento, do relacionamento, da vida sentimental, relacionamento sexual. Depois fomos para o quarto dos filhos, onde falamos de maternidade, falamos de libertação na vida dos filhos. E esse mês de maio nós estamos na área de serviço. Próximo mês nós já vamos avançar para um outro cômodo aí, eu acredito que seja para os banheiros, que representa a área emocional, e aí a gente vai trazer aqui vários conteúdos ligados à cura interior, essas questões assim. Apesar que tudo acaba ficando bastante englobado, mas a gente vai separando assim para poder trazer uma estrutura, né? E até aqui o Senhor tem nos abençoado, e glória a Deus por isso. Muitas mulheres já têm sido ministradas e têm recebido níveis de cura e de libertação através desse propósito que Deus tem colocado no meu coração. Inclusive tem o Detox VIP, que são as mulheres que escolheram participar da mentoria direta, porque no grupo no DESP é uma mentoria também, só que é uma mentoria gratuita e é uma mentoria onde eu trago instrução, mas quem quer caminhar mais perto, onde eu pego a mão ali do passo a passo, vem pro VIP. Essa semana mesmo eu estou fazendo uns atendimentos com as mulheres, porque eu faço atendimento em grupo e atendimento individual. Então, no processo da mentoria do VIP, do Detox VIP, em alguns momentos eu preciso fazer um encontro individual com elas. E agora eu estou fazendo, essa semana eu estou fazendo um encontro individual, onde eu estou fazendo junto com elas o alinhamento profético, aqui trazendo a construção da missão, da visão de futuro, a missão da mulher, a missão daquela mulher, né? A visão de futuro que ela tem, nós estamos construindo isso juntas. Então, estou trazendo com elas todo um alinhamento para que ela tenha em suas mãos depois um mapeamento profético do seu chamado, do seu propósito, para que elas venham deslanchar. E eu glorifico a Deus porque eu já estou vendo já nascendo libertadoras. E isso tem sido gratificante, tem sido poderoso. Então, se você quiser também vir para o Detox VIP, lá na bio também tem o link onde você consegue entrar. E lá eu consigo acompanhar mais de perto. Tem um grupo pequeno, mas que Deus ele tem assim nos permitido ter essa proximidade, porque é todo um processo de construção. É um ano de aprendizado, é um ano de serviço, e nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Eu sei que vai chegar um tempo em que eu não vou conseguir fazer o detox dando toda a atenção como hoje eu consigo dar, embora eu já estou tendo dificuldade. O ano passado, quem esteve comigo no detox sabe que eu estava mais presente, mas esse ano eu estou presente, mas não tanto como o ano passado. Mas o Senhor ele está nos fazendo caminhar. E essa madrugada, Deus ele fala bastante comigo através de sonhos, sabe? E Deus ele falou comigo, ele me mostrou, ele me deu um sonho assim que eu entendi que tem mulheres que elas estão ali. Em uma parte do sonho, eu entrava em um galpão onde tinha duas mulheres com a Bíblia aberta, e eu entrava nesse galpão com o dinheiro na mão, um valor de R$200, olha só, R$100 fala de plenitude, R$200 fala de dupla plenitude, dupla honra. E eu entrava nesse galpão para entregar esses R$200 para uma daquelas mulheres que estavam com a Bíblia na mão, e aquele dinheiro era destinado para aquela mulher pagar uma mentoria para ela, que alguém tinha mandado. Então eu vinha como a portadora da bênção, e eu entregava para ela. Só que lá nesse balcão tinha uma outra mulher, e aí eu vi essa mulher agitada, inquieta. Eu vi essa mulher com muito lixo perto dela, ela sentada no banco, muito lixo perto dela, e ela também assim, com semblante cansado, ansiosa, agitada. Ela levantava toda hora para a porta, e os dentes da frente tudo estragado. Então, dente fala de quê? Fala de identidade, fala de identidade visual. Qual é uma das primeiras coisas que quando você conversa com a pessoa chama a atenção? É o quê? Quando a pessoa dá um sorriso. Tem coisa pior do que a pessoa dar um sorriso, banguela, com dente podre. Então, isso causa um constrangimento, né? Então, a boca... Hoje, por exemplo, hoje eu compartilhei lá uma reflexão sobre o Provérbios 15, que é um dos nossos desafios, que é fazer a leitura do livro de Provérbios todos os meses, e eu compartilhei falando sobre o poder da palavra.
Então, uma mulher, entre aspas, com o dente podre, ela vai ter mau hálito. Então, que palavra podre que está saindo da boca da mulher? Não é daquela mulher específica, mas eu vi ali sendo uma representação. E eu entendi muitas direções de Deus para a minha vida no contexto de uma transição profissional que eu acabei de passar. Eu ainda estou vivendo esse processo, onde eu era uma educadora, uma diretora de escola, e eu abri mão de todo um sonho de anos e anos e estou aqui para seguir a direção do Senhor. E Deus, ele tem mostrado no passo a passo, assim, alguns detalhes, e em Deus eu tenho ficado maravilhada. Então, Deus, ele fala para mim o quê? Que tem mulheres que estão perto de mim, que estão com a Bíblia aberta, desejando, que querem, e eu chego com o presente, eu chego com a plenitude, eu chego com a resposta. Mulheres que estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo o que estão lendo, eu venho aqui com a resposta, com a palavra, com o ensino necessário. Enquanto tem outras que estão tão presas às suas agitações, que estão cobertas de lixo, e eu tô ali, eu tô à disposição, eu sento no sonho com a mulher para conversar, mas a mulher não me dá atenção por causa da agitação que ela estava. Então, tem mulheres que estão perto, mas estão longe. Por quê? Porque elas não conseguem se entregar, elas não conseguem ver. É por isso que nós temos orado, principalmente nesse mês, que é um mês profético, um mês de clareza, um mês de discernimento, para o Senhor abrir os olhos dessas mulheres para que elas vejam. Porque estão em um ambiente propício, mas não estão aproveitando os recursos que têm. É só nós olharmos, por exemplo, a quantidade de mulheres nessa live. Nós temos trazido aqui, hoje já são 135 lives, que desde o dia 1º de janeiro o Senhor tem me levantado nesse propósito, porque foi um voto que eu fiz com o Senhor. Então, todos os dias eu tenho estado aqui. E tem algumas mulheres que elas não participam, elas não interagem. E é porque não chegou o tempo delas, o nível de maturidade delas ainda não está avançado. Mas nós precisamos ser intencionais. É o que eu sempre falo aqui. E nós precisamos aproveitar o banquete que está à nossa disposição. Eu sei que eu não vou conseguir para sempre fazer esse movimento dessa forma, porque Deus, ele tem planos para outros níveis, para me levar para outros lugares, e eu estou aqui simplesmente dizendo: eis-me aqui, Senhor. Mas vamos lá, porque o Senhor, ele não quer que nós fiquemos só servindo, esquecendo da nossa filiação, de quem nós somos. O serviço, o nosso serviço, ele precisa estar atrelado a uma identidade curada. Por quê? Porque uma filha, ela serve com alegria. Por quê? Porque o prazer dela não é no serviço, não é no fazer. O prazer dela é estar próximo do Pai. Porque eu sei que quando eu sirvo ao meu Pai, quando eu sirvo ao Senhor, eu faço para estar perto dele. Olha só como é. Eu estou aqui servindo, mas olha o quanto que eu preciso me relacionar mais com o Senhor. Eu preciso de desenvolver uma intimidade maior com o Senhor para que eu possa servir a Ele. Então esse serviço que eu faço não é pesado. Tem gente que diz assim: como é que você aguenta? Teve alguém que um dia me perguntou: mulher, que hora que você dorme? Quando é que você dorme? Eu disse: eu durmo sim. Eu durmo e tá tudo certo. Por quê? Porque quando a gente está envolvida em um trabalho, as pessoas que estão de fora acham que é uma sobrecarga, que é não sei o quê. Para mim não é peso nenhum. Para mim não é peso nenhum. Tem vezes que o negócio aqui fica forte, eu me empolgo. Já aconteceu de fazer live aqui de 3 horas de relógio e tipo, para mim tá tudo bem. Eu não sinto peso, eu não sinto cansaço, aquele peso de dizer: ah, tenho que ir, não sei o quê. Não, a gente vive os bloqueios, as dificuldades normais, porque nós somos seres humanos. Mas de me impedir, não, muito pelo contrário. Então nós temos que ter esse discernimento. Esse servir ao Senhor é um servir leve. E muitas vezes, quantas vezes, mesmo achando que eu estava dentro daquilo pelo qual o Senhor me chamou, que eu acredito que eu passei por essa trajetória para construir testemunho, quantas vezes, mesmo sendo o meu sonho de vida, quantas vezes eu levantei mal-humorada e fui trabalhar mal-humorada? Quantas vezes Deus usou crianças num ambiente onde eu geria a minha escola para me dar um abraço, para eu olhar para aquela criança e dizer: vale a pena todo o peso que eu estou carregando. Mas estava pesado demais, ficou pesado a tal ponto que afetou a minha saúde. Por quê? Porque eu estava servindo com o olhar de Marta. Quando o Senhor foi me transicionando para o lugar de Maria,
Mesmo eu estando na igreja há anos e anos, que eu sou cristã desde a minha infância. Mais de 40 anos servindo a Deus. Então, né? Pensa, né? Mais de 40 não, quase 40. Quase 40 anos, que eu pensei que eu tinha 50. Só deve ser, né? Chega a 50 ainda não, gente. Meu Deus do céu. Mas é sobre isso aí, ó. Quando você serve, estando no lugar certo, no lugar de filha, não é pesado. Agora, quando você serve, querendo fazer na força do seu próprio braço, vira um peso e isso vai gerar ansiedade. Isso vai gerar problemas sérios. Então, vai afetar todas as áreas da sua vida. Afeta a saúde, casamento, financeiro, afeta tudo. Então, o Senhor está nos chamando para voltar para o lugar de filha. É isso que o Senhor quer trazer, cura na nossa identidade, para que Ele venha restaurar o propósito. Eu estava no propósito errado? Não. Porque eu estou fazendo aqui para vocês, com vocês, aquilo que já queimava no meu coração desde a minha infância, que era algo ligado ao ensino, à educação, ao conhecimento, ao transmitir o conhecimento, a transmitir a revelação que transforma, a palavra que transforma. Foi algo que eu sempre desejei, que eu sempre sonhei, e eu me especializei aos poucos, né, profissionalmente falando, para alcançar esse lugar, para estar nesse lugar. Então eu estava no propósito certo, mas eu estava com a motivação errada, e o Senhor foi me mostrando isso aos poucos, e eu vejo que o quanto, todo mês, eu estou sendo ministrada aqui. Eu estou ministrando aqui para a vida profissional de vocês, para a vida ministerial, mas o Senhor está ministrando para mim também. Olha o sonho. O sonho que eu tive, que eu contei apenas uma parte, é tudo falando de transição da minha vida profissional, da minha vida ministerial e dos dons que o Senhor tem para a minha vida, englobando pessoas ao meu redor que são suporte para mim, e Deus me mostrou isso aí na interpretação. Então, é o Senhor que faz essas coisas. Então, o Senhor não nos chamou para fazer, produzir, se sacrificar, mas viver sem raiz espiritual. Não. Raiz espiritual é o quê? É conhecer o Senhor, é andar em intimidade com o Senhor. É isso que nós temos que aprender a desenvolver. Isso aqui é desenvolvido. O quanto de mulheres que chegam para mim dizendo: eu não consigo ter disciplina para ler a Bíblia todos os dias, eu não consigo ter uma disciplina de oração, eu não consigo ter uma disciplina de ser constante. Quando eu posto lá, ó, 100 e tantos lives, aí vira e mexe tem alguém para vir fazer um comentário, falar comigo e tal. É sempre, não consigo, né? Não tenho paciência para isso. Ontem mesmo eu compartilhei alguma coisa assim sobre umas estratégias, né, que eu compartilhei lá nos meus stories, e alguém diz assim: eu não tenho paciência para isso não, como é que você consegue e tal. Não é que eu consigo, é porque eu faço acontecer de forma intencional. Gente, é fácil fazer isso? Não, a gente não quer não, a nossa carne não quer nada, a nossa carne quer viver no fácil. Mas por que é que nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor em intercessão, em jejum? Por quê? Porque nós temos que mandar no nosso corpo, não é o nosso corpo que manda na gente. A nossa alma tem que ficar debaixo do governo do Espírito Santo. Não é a alma que tem que governar sobre o corpo, que tem que governar sobre o Espírito, de forma nenhuma. Tá tudo errado. Por isso que tem mulheres que não têm conseguido fazer isso, porque o caminho da constância, a mulher muitas vezes não quer percorrer ou não consegue discernir o que é que ela precisa fazer. E aqui eu trago para você essa reflexão para você ir pensando. Porque você precisa estar perto. Quando a gente está junto com mulheres que querem o mesmo propósito, então uma não deixa a outra se desviar do propósito. Então, vira e mexe, a gente está sentindo falta. Cadê fulano? Que estava ativa, já não está mais. Então, estamos ali no mesmo grupo. Perceba aquelas mulheres que estavam mais ativas e que já não estão mais. Manda uma mensagem, chama para ver o que foi que aconteceu. Eu faço isso sempre. Eu vejo, ó, saiu do grupo, ou então aconteceu alguma coisa, eu vou logo lá e estou sempre cutucando ali, perguntando, embora esse ano eu não estou tendo tanta assim disponibilidade, mas a disposição está aqui firme e forte em nome de Jesus. Então, quando nos falta essa identidade, essa cura da nossa identidade, o que é que vai nos mover? Comparação, competição, estagnação e o pior de tudo, uma das coisas aqui, né, uma das coisas que eu estou trazendo aqui, várias de algumas coisas que eu estou trazendo aqui, mas o final de tudo, qual é o objetivo, qual é o ataque espiritual que vem para que a gente se perca, para que você e eu nos percamos, nos perdamos
fujamos do propósito. O inimigo vai fazer de tudo. Olha só, Deus, ele tem um propósito na sua vida para você ministrar para casais. Vamos pensar assim, né? Você tem um propósito de ministrar para casais. São várias mulheres que Deus tem levantado com esse desejo. Sabe qual vai ser a maior perseguição? A maior forma de trazer situações difíceis, em que área vai ser? No seu casamento. Porque o inimigo vai fazer de tudo para paralisar, para travar o seu propósito. Então, olhe hoje para a área mais difícil da sua vida e reflita. Porque é exatamente nessa área onde você está sendo mais ferida, onde você está mais paralisada. Essa área é o ponto de partida, aonde Deus, ele quer te curar, te libertar, para você curar e libertar outras pessoas. É sobre isso aí. Isso aqui, ó, é batata. É certo. É certo. Aonde você é ferida, é ali aonde o Senhor quer usar você. A questão é que as pessoas entram nos cenários de cativeiros espirituais e emocionais, o que acaba trazendo para o físico. E aí as pessoas ficam presas na dor. E muitas vezes elas ficam ali aflitas, pedindo ajuda, que fica tirando para todo quanto é lado, sabe? Tem pessoas que ficam assim. Outros ficam ali sofrendo calado, mas tá ali preso. Aí, né, se não tiver Deus na vida, vai se envolver em outras coisas, em vícios. Aí vai pro álcool, vai para as drogas. Só que com o crente não é diferente, não. Porque tem crente que diz assim, ó, eu não sou viciado no álcool, eu não sou viciado em drogas, mas ó, vicia em outra coisa. Porque a alma sempre vai querer colocar outra coisa no caminho. Por isso que muitas vezes vem o vício na pornografia, vícios escondidos, né? Tô falando de cristãos, que acontece. O vício na comida, a compulsão alimentar, o vício em comprar, em gastar. E aí uma coisa vai prejudicando a outra, porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. E quando pensar que não, tá lá na sarjeta, na miséria mesmo. Mas o Senhor tá dizendo, eu quero te libertar, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor está o tempo todo chamando, mas tem pessoas que não têm forças para sair, por isso que precisam de restauradores de muros, de intercessores, para clamar, para tirar de lá dessa sarjeta, para que a pessoa abra os olhos, para que ela veja, para que a luz do Senhor acesse a alma dela e ela avance, para que ela se permita, porque Deus, ele não vai fazer nada que eu e você não queiramos. Então, quando nós entramos em um movimento intencional, onde nós estamos ali fazendo todo dia a mesma coisa, mesmo não vendo resultado, sendo perseverante, como Fátima falou aqui, ó, isso aí não vai dar outra. Não tem como você treinar em algo, ser ali, ó, constante no treinamento e você não se tornar bom naquilo que você faz. Então, quando eu me disponho aqui a fazer 365 lives, é porque quando eu chegar na live número 365, que eu for olhar lá para a live primeira, né, para a primeira live do ano, eu vou ver que eu evoluí, ó, porque foram 365 treinos. Todo dia, eu treinando uma vez. É fácil? Seria fácil eu em um dia só fazer 365 lives? Impossível. Não tem como. Eu não conseguiria fazer 365 lives em um dia. Eu não conseguiria fazer isso em uma semana, em um mês. Quem dirá em um dia? Mas olha eu aqui fazendo, ó. Eu pego, imagina aí que esses 365 dias seja uma pizza bem grandona e eu venho fatiando 365 fatias. Então cada live dessa aqui é uma fatia. E aí, ó, eu tô colocando e dando na sua boca para você comer. Eu não poderia pegar uma pizza inteira e enrolar ela e botar para você para comer, botar essa pizza de goela dentro, porque você não ia digerir, não ia dar certo, não ia trazer a saciedade, o prazer, né? Porque eu não sei nem se pizza tem nutriente, mas enfim, deve ter uns pouquinhos, né? Que pelo menos tem um tomate que coloca lá. Meu Deus, brincadeiras à parte. Mas eu quero que você entenda isso. Por que as pessoas dizem que as coisas é difícil de fazer? Não é difícil, gente, é simples. É simples demais. Todo dia aqui eu abri o Instagram
E eu vim falar simples, porque eu estou fazendo todo dia e eu não estou aqui pelo meu sentimento. Porque tem dia que se eu pudesse eu não vinha. Se eu pudesse, tem dia que eu ficava lá na cama. Tem dia que se eu pudesse eu não levantava para orar. Tem dia que se eu pudesse eu não lia a Bíblia, né? Eu digo se eu pudesse, mas eu posso. Eu posso escolher não ler, só que na minha intencionalidade eu escolho ler, mesmo se eu ter vontade, porque quem manda em meu corpo sou eu, dirigido pelo Espírito Santo. Então da minha boca tem que sair palavra de direção. Esse negócio de, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Você não consegue porque você não está sendo treinada no governo. Você tem que ser treinado, você tem que se autodisciplinar, tem que se obrigar. E o ambiente do detox espiritual é para te posicionar nisso. Aqui eu falo para mulheres sábias e posicionadas. Então, já profetizando que você é sábia assim, você é posicionada assim. Se você está aqui, é porque você veio e se conectou àquilo que você foi chamada. E foi o Senhor que te trouxe. O diabo não ia te trazer aqui. De forma nenhuma. E se ele trouxesse alguém aqui que fosse para se opor, ia sair daqui, né, queimado pelo fogo do Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Então, entenda isso aqui, ó. Versículo chave de hoje é Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e te formou, ó Jacó, ó. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó e Israel não é a mesma coisa? Pois bem, Jacó, foi de Jacó que veio a nação de Israel. Glória a Deus. Olha o que o Senhor fala pra gente. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, ou seja, a sua identidade, ela é lembrada pelo Senhor, ela foi forjada nele. A Bíblia diz que em Cristo foi feito todas as coisas. Se você for lá para o Gênesis 1, o verso 1, versículo 1, você vai ver lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio, quem é o princípio? Eu sou o princípio, eu sou o começo, eu sou o alfa. Foi dentro de Cristo que foi formado, ou seja, nós não estamos perdidas, não, nós estamos em algum lugar dentro de Cristo, o universo está em algum lugar dentro de Cristo, por isso que nós não podemos conhecer a profundidade, a grandeza de quem Ele é, nós não podemos ver Ele, porque como é que você vai, de dentro você vai ver quem está de fora, o tamanho daquilo que você está, é a mesma coisa de você estar dentro de uma casa, você não consegue ver o tamanho dessa casa na sua completude, olhando o telhado e tudo mais. Se você estiver de dentro dela, você não consegue. Se você quer ver a sua casa por inteiro, você tem que fazer o quê? Você tem que estar no alto. Agora, quando você está em um avião, em um lugar assim, você consegue ver em um ambiente, em um lugar mais alto, você consegue ver, dependendo de como for a formação da sua casa, aí você consegue ver a casa em si. Mas de dentro, aqui mesmo, eu não consigo ver o tamanho do prédio onde eu moro aqui, não consigo ver, mas quando eu saio, quando eu vou para um lugar mais distante, eu consigo ver, nossa, que prédio grande, aí eu consigo ver, mas de dentro eu não consigo. Então, se nós estamos nele, aí é onde vem, porque o inimigo, ele vem colocando essas coisas para poder, Deus não existe, porque você não vê. Isso aí causa uma confusão na cabeça das pessoas, né? Acaba causando uma confusão, inclusive nas crianças que querem entender com a lógica. Então é por isso que Deus, ele não é para ser compreendido pela lógica. Deus é para relacionamento. Nós temos que nos relacionar com Ele. Nós temos que reconhecer que Ele é grande e nós é que estamos dentro dele. Mas Ele é tão grande que ainda assim Ele também está em nós. Aleluia. Porque Ele está em mim. A Bíblia diz assim, ó, aquele que está em mim, eu também estou nele. Porque isso é relacionamento, isso é unidade. É Deus inexplicável. Não tem como nós trazemos aqui explicações com lógicas humanas. E o que está matando o povo de Deus nesses últimos tempos é isso aí. É quererem se revestir de humanidade. Já chega. Porque Adão, ele perde a glória de Deus. Exatamente, porque ele queria estar acima da glória de Deus, porque ele estava já sendo influenciado
pelo espírito do anticristo, no caso, Lúcifer, né? Mas vamos aqui avançar. Deus aqui está dizendo, eu te formei, eu te gemi, eu te remi, não é de gemir não, gente, eu te remi, eu te chamei, eu te capacitei, eu te instruí, eu chamei você antes de você entrar na barriga da sua mãe, na eternidade, você já foi chamado. Então isso quer dizer o que, minha amada? Você não é qualquer uma. Você é escolhida, você tem uma identidade, você tem uma unção, você tem um propósito eterno. E o inimigo, exatamente o que ele fez, ele se perdeu pelas suas multidões de iniquidades, que a Bíblia fala sobre isso aí em relação a Lúcifer. Ele se perdeu, não foi por causa de um pecado, ele se perdeu por causa da multidão das iniquidades. Isso aqui é muito sério. Então, iniquidades aqui a gente vai ver com muitos significados, mas você vai ver que para a iniquidade, aquilo que foi a maior iniquidade dele, né, as maiores, porque uma chamando a outra, o que era que Lúcifer queria? Lúcifer queria estar acima de Deus. Então, ele não queria respeitar a autoridade de Deus. E aí, deu ruim para ele, né? Porque ele perdeu a glória. Lúcifer é o que? Anjo de luz. Ele perdeu essa glória e por isso que hoje habita nele, ele é a própria trevas. Né? Porque se uma vez que é retirada a glória, uma vez que é retirada a luz, porque a glória de Deus é a sua luz, uma vez que é retirada essa glória, o que vai ter? Trevas. Então, é sobre isso aí. Então, entenda que ele, de todas as formas, ele vai fazer para que eu e você também não enxerguemos, para que tenhamos trevas em relação à nossa identidade, para que não tenhamos clareza em relação ao propósito eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele já começou a fazer isso lá no Éden, já trazendo lá essa confusão em Adão. Mas por quê? Adão também acabou entrando no mesmo processo. Mas enfim, vamos aqui porque é muito profundo esse assunto e o tempo não nos espera. Então nós temos que discernir os ataques malignos contra a nossa identidade. Por quê? Satanás ele não tem medo se você está trabalhando, fazendo. Inclusive ele até impulsiona. Principalmente se esse trabalho está sendo para tirar você do foco. Porque uma coisa é, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, até lá em dezembro, dia 31 de dezembro, eu quero finalizar 365 lives. Então eu tô aqui todos os dias fazendo essas lives, tô fazendo, ok. Esse serviço aqui é uma entrega, é um trabalho que eu tô fazendo de maneira leve. Mas eu poderia muito bem colocar coisa na minha cabeça aqui de querer me sobrecarregar e de ficar, sabe? Eu quero fazer a live, mas eu quero fazer a live para poder me aparecer, para poder ganhar seguidores, para fazer não sei o que. E tipo, isso aí são as estratégias que o inimigo vai usar. Aquilo que está sendo chamado para desenvolver o propósito, para trazer condenação, para trazer desvio, para tirar o foco. É por isso que eu preciso estar sempre cobrindo-me em oração e pedindo ao Senhor para que Ele direcione. Eu comecei a intencionar mais ainda, porque o inimigo ele lança ataques de todos os lados. Então o Satanás ele não vai ter medo de você trabalhando, não. E muitas vezes ele vai te impulsionar para você ficar ali, ó, trabalhando mesmo, fazendo, porque enquanto você está trabalhando, se desgastando lá, mesmo você se matando, você está distraído em relação ao seu propósito. Então você está trabalhando em um lugar e o seu chamado é em outro. Enquanto você está ali presa no trabalho, para ele está perfeito. Mesmo que você esteja fazendo trabalhos e trabalhos dentro da igreja, religiosamente, para ele está perfeito. Ele não vai ter medo do seu trabalho. Ele não vai ter medo de você trabalhando. Agora, ele tem medo quando você sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você bota ele no devido lugar. E ó, a maior raiva dele, você é filha legítima, né? Filha. Inclusive, mesmo você não sendo da linhagem, Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para fazer de você uma filha. E aí, ele não dá conta. Enquanto ele, um rejeitado. Mesmo que ele se arrependesse, não tinha perdão para ele por causa das suas multidões de iniquidades. Isso aqui é muito sério. Então, ele tem medo de você quando você sabe quem você é. Então, eu quero dizer aqui para você o seguinte, existem sintomas nítidos
de uma identidade não curada. Então, quando a gente olha para o sintoma, a gente vai descobrir aonde é que está o problema de saúde, não é assim? Então, uma dor de cabeça, por exemplo, é um indício de que alguma coisa não está bem, mesmo que seja no emocional. E na identidade? Uma identidade machucada, ferida, doente, como é que a gente descobre? Através de insegurança, baixa autoestima, isso aqui é terrível, rejeição, comparação, humilhação, todas essas feridas que a gente vai absorvendo, vem sobre nossa alma ao longo das nossas histórias. É assim, porque a identidade não curada é quando a sua alma ela está ferida pelos traumas, pelos abusos, pelas experiências que passamos na vida. Então o inimigo ele vai trazendo essas feridas na alma, tirando a sua atenção do foco. Para quê? Para que ele tenha espaço e ele possa paralisar você. E ele coloca uma ferida e ele vai criando situações, e uma vez que aquela ferida tá aberta, mais coisas vão acontecendo. Enquanto não tiver alguém para se levantar, para dizer, Deus, me socorra, as coisas vão tendendo. E muitas pessoas aceitam a Cristo, mas continuam com sua alma ferida, porque estão achando que libertação é automático. E libertação não é automático. Não é, eu aceitei Jesus, Senhor, perdoa todos os meus pecados, estou liberta. Não. Até porque o Senhor, ele não nos ofereceu um mundo de faz de conta. Ele não nos ofereceu um mundo de mar de rosas. Ele disse, no mundo você vai ter aflições. Agora presta atenção ao tipo de aflição que você vai passar e que isso vai te elevar. Aquele que sofre pela causa de Cristo, esse é que vai ser o elevado. Agora aquele que sofre porque escolheu ficar no cativeiro, ferido, crente que é cheio de Deus, não aceita ficar preso em cativeiro. Então, aqui eu já quero despertar você para isso. A prisão do cativeiro é quando você começa a viver ciclos e ciclos de insegurança, de baixa autoestima, de traição, de rejeição. Não aceite esse cativeiro. O inimigo está querendo manter você presa nesse cativeiro e você não pode mais ficar aceitando ficar dentro dessa situação. Você não pode ficar. Tem mulheres que estão presas há anos e anos, as correntes, as grades, já está tudo enferrujada, já até perdeu a chave faz tanto tempo, mas o Senhor sempre traz a sua palavra, a sua verdade é a chave. Aleluia. Você está precisando receber chaves, não é chave de carro, não é chave disso, daquilo outro, não. Você precisa de receber chave da palavra que você vai usar, ó, vai abrir o cadeado. E quando você não conseguir, porque às vezes a gente de dentro não consegue abrir o cadeado. Quando é que nós conseguimos abrir o cadeado? Quando fomos nós mesmos que trancamos, porque geralmente o cadeado fica voltado para nós. Configurando aqui no mundo físico, não é assim? Agora, quando alguém prende você, quando alguém coloca o cadeado virado para fora, dependendo de como tiver, a gente tem dificuldade. Então, já ferida, sem força, imagina só, porque é isso que o inimigo faz. Nas situações, ele permite, né? Ele proporciona, ele cria as situações, ele cria as armadilhas para que a gente caia. Caiu na armadilha enfraquecida, ele puxa com as correntes. Imagina aí, eu quero que você imagine essa coisa mesmo, que é para poder criar em você uma vontade de você ser liberta. Aí você vai sendo puxada por aquelas correntes e jogada dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro. E aí ó, você já vai estar ferida, sem força para levantar, machucada, com fome, porque não consegue ler a Bíblia. Aí para de orar, porque isso aqui é o alimento do crente. Então, ó, enfraquecido, como que você vai reagir? Aí ele pronto, tranca esse cativeiro, coloca o cadeado e deixa você preso lá e vem só para te atormentar, porque é assim que ele faz. Com mais e mais experiências, com mais e mais situações, e sua alma tá ficando lá, ó. Partes da sua alma tá ficando presa. Aí você vai ver essa manifestação na vida financeira, na vida sentimental, na vida sexual, na vida conjugal, na maternidade, no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. Aí você vai vendo, aí quando vai ver, pensar que uma pessoa tem uma vida de N's e N's relacionamentos frustrados, de tantas e tantas situações de dívidas, de problema financeiro, por causa
causa disso, por causa desse cativeiro. E muitos cativeiros, eles são geracionais. Porque tem mães que parem dentro da prisão. Então, pariu dentro da prisão. Então vai gerar um filho exatamente preso ali na prisão. Mas o Senhor Jesus, a luz dele despedaça cadeado. Glória a Deus, aleluia. E eu quero que você entenda isso, porque eu estou trazendo isso, para que você entenda que a sua identidade é o alvo principal do inimigo e ele quer que você perca o foco e ele quer que você perca o propósito, para que você não se posicione naquilo pelo qual ele te chamou. Então isso aqui é muito sério. Glória a Deus por isso. Que o Senhor Deus continue ministrando ao meu e ao seu coração. E aqui eu quero trazer aqui 2 exemplos, né? Eu gosto de sempre de trazer um exemplo para reflexão de comportamentos negativos que as mulheres tiveram, e gosto também de trazer exemplos positivos. Então, um primeiro exemplo que eu considero aqui um exemplo negativo é o exemplo de Eva. Eu lembro que eu sempre dizia assim, meu Deus do céu, quando eu encontrar com Eva, mas eu vou ter uma conversa séria com ela. Às vezes eu falava isso até brincando, né? Principalmente, né, porque a gente, a mulher tem dores de parto por causa de Eva, gente. Mas se a gente for olhar, eu não vou aqui defender Eva não, tá? Mas se a gente for parar para olhar, o que acontece? Eva, a Bíblia diz, lá em Gênesis 3, a palavra de Deus diz que Eva, ela foi enganada. Ela foi enganada, então o pecado não foi exatamente por ela, porque ela foi enganada, ou seja, ela pecou sem saber. Ela foi enganada pelas palavras, não é que ela pecou sem saber por completo, mas tipo, ela foi manipulada, ela não foi de livre e espontânea vontade. Mas se você for para analisar, quem foi que recebeu a direção? Quem foi que recebeu a instrução sobre não coma daquele fruto ali? Quem foi que recebeu? Foi Adão. Então, Adão, ele já estava com uma má intenção, cá entre nós, porque o que dá a entender é isso também. Por que ele deixou ela exposta? Mas enfim, eu não quero trazer essas incógnitas aqui para ficar, né, causando caraminhola na cabeça de ninguém. Mas eu quero que você entenda que a causa pelo qual ela acabou sendo enganada foi porque ela duvidou da palavra de Deus. Ela duvidou, ela permitiu que a semente da dúvida entrasse. E uma vez que a semente da dúvida entra, ela vai causar destruição. E que o Senhor Jesus nos traga discernimento para que nós não venhamos permitir sermos enganadas. É por isso que nós precisamos nos posicionar. Eu precisei reiniciar o computador aqui porque o bonito achou de travar agora. Mas glória a Deus por tudo. Então perceba que o inimigo, ele é o enganador. E ele vai fazer de tudo para enganar. Para quê? Para perder, para fazer você perder o foco, para fazer você perder o propósito. Agora, como é que ele vai fazer isso? Atacando na sua identidade. Então, se posicione em nome do Senhor Jesus para que você possa avançar no propósito. Por isso que agora, depois de tantas perdições que acontecem na nossa vida, aí a gente tem que voltar num caminho, voltar em um retrocesso para poder nós descobrirmos, identificarmos aonde houve os problemas e a gente voltar fazendo essa trajetória, voltar nesse caminho para que o Senhor venha nos reencontrar e venha revelar a sua paternidade. Quando nós não nos sentimos filhas de Deus, nós acabamos sofrendo terríveis consequências. E o Senhor, ele tem falo para nós, para que nós venhamos nos posicionar. Aqui é esse chamado que você tem, sabedoria e posicionamento todos os dias. Outro exemplo que eu trago para você é o exemplo da própria Marta. Por que Marta, ela estava tão envolvida nos muitos fazeres? Por quê? Porque ela achava que a validação de quem ela era estava naquilo que ela fazia. Porque a questão não era o trabalho, a questão era o momento, era a oportunidade que ela estava perdendo e ela não estava
conseguindo identificar que ali era um chamado do Senhor Jesus para dizer assim: Marta, Marta, você precisa aproveitar o momento. Para de ficar condenando Maria, porque Maria escolheu a melhor parte. Você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. Então você precisa se posicionar em intimidade comigo. Olha só que poderoso isso aqui. E quantas Martas hoje estão aí perambulando? Eu fui uma Marta e sou tentada o tempo todo a voltar a sentar na cadeira de Marta. Mas hoje, o que é que eu digo? Eu quero aprender com Marta, glória a Deus. Eu quero aprender a como não ser como ela, né? Porque o Senhor nos fala, o Senhor nos ensina, assim, de todas as formas, a como sermos e a como não sermos. Então, esses exemplos é para isso aqui. Glória a Deus. Então, exemplo positivo aqui, nós podemos ver aqui, eu já trouxe esse exemplo em algum momento, a própria Maria, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela sabia quem ela era. Ela já foi dizendo, ó, eis aqui a serva do Senhor. E para ela não era um peso, não. Você já pensou, gente? O que foi que Maria fez? Ela foi mesmo dizer, olha, anjo, pode dizer para Deus que tá tudo certo, porque para mim não é um peso, não. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim a vontade dele. Ou seja, ela estava dizendo ali, ó, ela estava diante de uma situação que a vida dela ia mudar drasticamente. Ela nem era casada, ela ia aparecer grávida, foi uma coisa de botar a cabeça dela, a vida dela de cabeça para baixo. Mas ela disse, eu estou aqui, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Então aqui já mostra o quê? Uma filha bem instruída, uma jovem alicerçada na palavra de Deus. Então ela disse, eu estou aqui. Se eu fui escolhida, é um privilégio. Aí sabe o que acontece? O Senhor te escolheu para ir para as nações. Quem sou eu, Senhor? Meu Deus, quem sou eu? É orgulho. É orgulho, não se sente capaz. E não é de capacitação, de sua própria força, não. É para você dizer, Senhor, eu de mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor está me chamando, eu vou confiar e eu vou fazer. Aí Deus tem que ficar, muitas vezes, fazendo um processo em nós, nos convencendo, né? Tentando nos convencer, né? A forma de falar, mas Ele vai permitindo que a gente passe por experiência para poder nos provar. Ó, o caminho é esse desde o começo. Você não tinha entendido, foi perambulando para todos os lugares, quebrou a cara, mas eu transformo as coisas que não são exatamente para trazer as que são à tona. Eu vou usar essas situações, esses traumas que você, na desobediência, você conseguiu encontrar, então vou usar essas situações para você usar como testemunho. Olha só, e Deus, na sua misericórdia, ele ainda usa as mesmas circunstâncias mais desafiadoras que nós vivemos, né? E aqui outro exemplo é a história de Débora, a juíza, uma mulher forte que estava ali, ó, posicionada, prontinha para, no momento certo, agir, eita Jesus, em direção àquilo que o Senhor tinha chamado ela. E a ponto de de Débora ser conhecida aqui como a mãe de Israel, né? Ela era a juíza, uma das juízas aqui de Israel. Glória a Deus, consegui aqui trazer o notebook de volta para o lugar dele, querendo fugir do propósito dele uma hora dessa. Quem aguenta? Meu Deus, restaura, Senhor. Tive que reiniciar mesmo para restaurar. Então, Débora aqui, uma juíza, uma profetisa, mãe de Israel, uma mulher que conhecia a sua identidade e ela ativou a sua identidade. Porque não basta apenas você conhecer, saber quem você é. Você tem que ativar. Como é que você ativa? Agora aqui já está dizendo, ó, olha, vamos agora para o português. Ativou vem de quê? De ativação. Ativação vem do verbo ativar. Como é que você ativa? Fazendo atividade, através de atividade. Serviço de peso, né? Essa coisa de obrigação é diferente. Para você estar ativa, se você não estiver ativa, você morre. Veja que muitos idosos aí acabam morrendo logo quando tem algum problema de saúde que deixa lá ele na cama, porque ela ativa o tempo todo. Aí tem uma doença, logo, se não cuidar, morre. Então a atividade é você estar ativa, só que você tem que tomar cuidado, porque existe uma diferença entre você estar ativa e você estar presa no ativismo, que é você fazer em busca de validação. E aqui eu trago uma reflexão também com base em Provérbios 15,
como nós já lemos hoje, para que você detecte qual é a voz que habita dentro de você. Eu trago essa referência porque o Senhor ele tem ministrado ao meu coração e eu acho importante fazer essa ligação aqui. O capítulo 15, ele fala de palavras, ele fala de caminhos, ele fala de atitudes. Então, eu já trouxe algumas reflexões lá no grupo, mas eu quero trazer aqui para você também, para que você responda em seu coração, lógico, a quem é que você está servindo, qual a direção que você está seguindo, ouvindo, porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a dura, ela suscita a ira dentro de você. E para você fazer um movimento de posicionamento, você precisa primeiro declarar palavras. Veja aqui, Débora declarou palavras. Eu vou, sabe? Eu vou, vamos e tal. Chama, vamos, eu vou. Olha, mas eu quero que você saiba que vai ser assim, assim, assim. Palavras, direções. Maria, que se cumpra em mim a tua vontade, meu Deus. Então todas têm uma palavra. Todas têm uma palavra para liberar. Agora, palavra dura, um não dito de forma irônica, na ira. Aqui eu não estou falando só num aspecto de explosão, não. Todo um não que você diz para Deus na desobediência, na arrogância. Então você tem que, baixar a guarda. Baixar a guarda e entender o que é que Deus está te falando e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Pedir ao Senhor direção. Então, muitas vezes a mulher, ela fica presa em uma identidade conturbada porque ela mesma começa a ser acusadora de si mesma. Ela começa a se autocomiserar, ela começa a se vitimizar, ela consegue se amaldiçoar e nós temos uma tendência muito grande a isso, a falar mal de nós mesmos. Mas quando alguém fala mal de nós, a gente fica, irritado. Não gosta e pede até amizade. Já ficou falando mal de mim. Mas quantas vezes somos nós mesmos que estamos sendo os nossos próprios algozes? Somos nós mesmos que estamos ali, com o chicote, dando nas nossas costas, falando mal de nós mesmos. Isso traz uma construção da sua identidade também, a sua autoimagem, a forma como você se vê. Então você precisa construir a sua identidade de acordo com a visão do céu. A palavra de Deus é a bússola, tem tudo. Autoconhecimento de acordo com a palavra de Deus. Então procure viver como uma filha que crê no que Deus diz com você, sobre você. Não queira viver como uma mulher deformada pelas experiências da vida. Tem deformação na sua alma? Aonde estão as deformações da sua alma? Olha só, eu já disse para Deus não, daí sofri as consequências. E não é porque Deus ele é cruel, não. É porque ele é um Deus de princípios. E os princípios estabelecidos se cumprem. Então, nós não temos para onde correr, né? A Bíblia diz que aquilo que eu plantar eu vou colher. E as palavras, elas são sementes que todos os dias são plantadas. Então procure ver quais são as sementes que você tem plantado para que você seja completamente curada na sua identidade. E é um processo, tá, gente? É aos pouquinhos mesmo. Hoje eu coloquei um desafio lá do nosso detox para você fazer uma espécie de ato profético. E eu espero que você, no seu coração, se posicione e faça. Não é no achismo, no pensamento, faz. Às vezes a gente desafia para certas coisas e aí a gente diz assim, mas isso aqui parece uma besteira assim. Gente, nós não temos que ser movidas pelo nosso sentimento. Nós temos que ser impulsionadas. E a nossa fé ela precisa ser ativada dia após dia. E a Bíblia diz o quê? A fé ela vem pelo ouvir. Por que muitas mulheres estão com a fé fraca? Que não está conseguindo orar, que não está acontecendo isso e aquilo outro. Porque não ouve a palavra de Deus. E aí o inimigo vai fazendo exatamente, mantendo ela nesse ciclo. Não ouve a palavra de Deus, fica fraca. No que fica fraca, a armadilha vem. E isso que acontece com todo ser humano. Então, o desafio que eu trouxe para você foi o seguinte. Declare na frente do espelho, porque você se vendo, você falando para você mesma. Dizendo quem você é. Olha, faça essa experiência. Faça essa experiência de você olhar para você. Faça essa experiência só de uma semana.
Comece a puxar de dentro de você quem você é. Eu sou amada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou abundante. Gente, só esse nome, eu sou, é o eu sou, do eu sou o que sou, dentro de você. É a essência de Deus, da sua identidade curada no Senhor. Não é o eu sou do mundo aí, sabe? Contaminado pelo ocultismo, não. É o eu sou o que sou. Foi quando Moisés perguntou a Deus, quando o faraó perguntar quem foi que me enviou, eu vou dizer que quem foi. Aí Deus disse, você vai dizer assim, ó, eu sou me enviou. Pronto. Eu sou, porque a identidade de Deus já é definida. E Ele já definiu também essa identidade em você. Mas só que por falta de relacionamento de pai para filho, aí aconteceu essa distorção na identidade. Aqui quando eu falo de relacionamento de pai e filho, eu estou falando do relacionamento com Deus, a perda do relacionamento com Deus. E aí a construção que foi acontecendo ao longo da história. E as experiências que nós vamos vivendo com pai, com mãe, que muitas vezes acabam por afastar de Deus mais do que juntar. Mas o Senhor está dizendo, é tempo de você assumir as rédeas da situação. É tempo de você assumir o compromisso que você quer, porque você não é mais criança. Agora você tem que se posicionar. E o Senhor está chamando para esse posicionamento por quê? Porque Ele tem propósito para você. E Ele não quer mais ver você vendo o propósito indo embora na sua frente, você desapercebida no ativismo, nas tarefas, nas coisas, nos excessos. Não. E perdendo o propósito não faz sentido. Então olhe nos seus próprios olhos, gente. Essas experiências todas que eu falo aqui para vocês são coisas que eu faço. São coisas que eu já fiz e que eu já vivi níveis de libertação na minha vida. Eu já vivi níveis de libertação dentro desse sentido aqui, ó. Pra tipo, Deus, Ele fala com você, converse com você mesmo, gente. Ah, fica aqui falando sozinho na frente do espelho, não sou doida não. Não é doida não, filha. Não é doida. Você tá se conectando com você. Olha aí, tive que voltar atrás e fazer o que Deus quer. Senão dá ruim, não é? Senão dá ruim. Diz não pra Deus, depois tem que voltar para poder corrigir. Então, em nome de Jesus, seja profeta de você mesma. Seja profeta, se assuma esse papel de profeta e comece a repreender toda mentira que tenta anular a sua identidade e profetize vida sobre você, sobre os seus dons, sobre os seus talentos, sobre o seu chamado. Faça isso de forma intencional, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para que você seja liberta, para que você seja curada em sua identidade, você precisa passar por alguns processos. Primeiro, você tem que entender, libertação e cura estão atrelados a algo, confissão e arrependimento e liberação de perdão. A Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros as nossas queixas. Para quê? Para que nós sejamos curados. Muitas doenças, inclusive físicas, estão nos crentes, porque pecados foram cometidos, mas não foram confessados. Tem pecado que tem que ser confessado somente para Deus, mas tem pecado que tem que ser confessado para Deus e para a pessoa pelo qual foi envolvida ali também no processo, que sofreu as consequências do pecado. Então, quando você confessa, quando você pede perdão, você é curado. O inimigo perde a total força. Você quer desmantelar o trono maligno? Confissão, arrependimento, confissão e liberação de perdão. Pronto. Confessou, o perdão de Deus já está liberado sobre a sua vida. Pediu perdão, você já está, você desarma completamente o reino das trevas. Então, faça isso, libere perdão para as pessoas que tentou silenciar você, para as pessoas que machucaram você, que te maltrataram. Destrua, anule, cancele as palavras de maldição que foram lançadas sobre as pessoas que você falou. Porque uma vez que foi você que falou, é você que tem que desfazer. Agora cancele também as palavras que alguém falou contra você. E se foi alguém de autoridade, alguém de nível maior que você, em relação a pai, a mãe, a pastores, seja lá quem for, dentro de um contexto de hierarquia, de autoridade, procure uma autoridade espiritual para que ele faça também a anulação dessas palavras. E se você
pode, porque aqui, quando a gente fala assim de pedir para uma autoridade, que é o pai espiritual, a mãe espiritual, então aqui eu estou falando, trazendo isso, caso a pessoa, por exemplo, não se arrependa, né? A pessoa que falou, que amaldiçoou, não se arrependa, ou se tiver em um estado de loucura, que não consegue ter consciência, ou se tiver morrido. Então, uma autoridade espiritual, ela vai fazer esse papel. Então, tem coisas que não é sozinha. Tem nível de libertação que não é sozinha que você vai fazer. Por isso que os pastores deveriam ter um mínimo de entendimento sobre libertação, para não deixar o povo perecer por falta do conhecimento. Então, clame, vai fazendo esse processo e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para restaurar a sua identidade no Espírito. Comece a declarar: Senhor, eu rejeito a mentira daquilo que Satanás disse que eu sou, que eu era. Comece a declarar: eu aceito o que o Espírito Santo fala. Pega a palavra de Deus, eu ensino bastante isso para vocês. Pega a palavra de Deus, transforme na primeira pessoa. Qual é a mulher que você quer se transformar? Qual a mulher que você quer se tornar? Comece a declarar, transmita isso. Gente, hoje nós temos ferramentas que nos facilitam fazermos isso. Nós temos a internet, temos tantas ferramentas que nos ajudam. Hoje a gente consegue fazer isso numa simplicidade. Então, seja intencional, use o recurso que você tem. Pare de ficar usando a tecnologia para poder trazer maldição para sua casa. Vai se posicionar e usar essa tecnologia. É você que tem que ter domínio sobre essa tecnologia. Você tem que dizer: olha, você vai servir ao reino, queira você ou não, porque você está debaixo do meu governo, porque o Senhor te chamou para você governar. Então, se você está debaixo do governo do Espírito Santo, você vai conduzir ao governo do Espírito Santo. E aquilo que você fizer vai revelar o reino, não é as trevas. É o reino da luz, é o reino de Cristo Jesus. E você é testemunha dele. Não quer dizer que você sai por aí representando ele assim, dizendo: eu vim aqui porque Jesus mandou. Não é somente nesse nível, não. É você revelar ele. Ele precisa estar intrínseco no seu íntimo. Ele precisa estar na sua corrente sanguínea, sabe? Nos poros, na sua respiração. As pessoas têm que olhar para você e têm que fazer igual como fizeram com Pedro. Você é um deles. Você estava com ele. Eu conheço muito bem o jeito, a forma de falar denuncia. Não é apenas um que vai transmitir um recado, não. É a vivência, é a identidade misturada com a identidade de Cristo. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Então receba essa palavra no seu coração, amadas, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu trago alguns passos práticos para você restaurar o seu propósito. Primeira coisa, ou seja, o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Primeira coisa, restaure o seu altar. E como é que você vai fazer isso aí? Através do seu tempo, todos os dias com Deus. Ah, pastora, mas eu não consigo. Tá me faltando disciplina. Procure ver qual é a raiz da falta. Tá faltando disciplina? Alguma coisa faltou. Aonde começou? Qual é o problema? Você precisa investir no seu conhecimento com Deus, no autoconhecimento com Deus. E o segundo passo, volte a sonhar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Falamos sobre isso ontem, né? Sobre sonhar novamente. E comece a organizar a sua vida para dar espaço ao seu propósito. Aí você vai organizar a sua rotina. Os seus relacionamentos, não pode ser qualquer relacionamento. Você não pode ter qualquer pessoa sentada na sua mesa. Ache ruim quem achar. E quando você está fazendo esse momento de transição, você vai encontrar aí uns filhos de Belial, com sua misericórdia, que vão querer se levantar contra você. Mas você está firme no seu propósito? Quantas amizades que eu precisei deixar para me posicionar? Quantas formas diferentes de pensar eu precisei abandonar, de coisas que eu defendia, e hoje eu digo: meu Deus, hoje eu digo: Deus, como eu estava enganada, me perdoe, e hoje agora eu tenho que voltar e reconhecer que eu errei, e não tem problema nisso. O problema é continuar no erro, porque você está contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, está errado e ponto. A gente não tem que ficar com muito arrudeio, com muita coisa, não. Então a gente vai ter que fazer um processo de um detox, uma limpeza na rotina, nos relacionamentos, na alimentação, a forma de comer, naquilo que come, como come, os excessos, tirar aquilo que está impedindo de você ter clareza do seu propósito. Você precisa usar todas as áreas da sua vida como recurso para esse propósito ser levantado para o reino. O seu dinheiro precisa ser usado para levantar o reino. Não é você pegar o seu dinheiro e você gastar com aquilo que não é pão.
E você vê as pessoas precisando de conhecerem a verdade e você não colabora. Gente, é tudo isso aqui ligado. Faz parte uma identidade transformada, restaurada. Tem uma visão de reino. E uma visão de reino é uma visão de autoridade, porque reino é autoridade, reino é posicionamento. Foi isso que Deus veio trazer através de Cristo Jesus, o reino de volta, ou seja, o domínio que o inimigo roubou, porque o homem entregou, porque o homem pecou, porque a humanidade se rendeu às mentiras de Satanás. Então, Cristo veio para restaurar, para devolver essa autoridade, para que hoje eu e você possamos ter uma vida abundante. E vida abundante vai além de riquezas financeiras, de bens materiais. Não é sobre isso apenas. Entenda em nome de Jesus e invista no seu crescimento. Busque mentoria, busque discipulado, busque um acompanhamento espiritual. Não pare de investir no seu crescimento, não importa o nível que você chegar. Quanto mais você conhecer, mais você deve investir. Sabe por quê? Porque chega uma hora que, se você não tomar cuidado, o conhecimento humano vai querer te dominar. E a fonte é a palavra de Deus, a fonte inesgotável. Se o Senhor tirar sua mente, quem é você sem essa mente? Se o Senhor permitir que você que apague das suas memórias tudo que você conheceu até o tempo de hoje, quem é você? Ninguém. Então, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, mas nele nós podemos todas as coisas, porque nós estamos dentro dele, assim como ele está dentro de nós. Aleluia. E aproveite para você frutificar naquilo, ou seja, com aquilo que você tem nas suas mãos hoje. Não fique esperando que grandes movimentos aconteçam. Não fique esperando algo assim, né, estrondoso, não. Comece pequeno. Você só não pode deixar de começar. Olha, qual é o recurso que eu tenho hoje? O recurso que eu tenho é esse recurso que eu vou utilizar para organizar a minha rotina. O tempo que eu tenho hoje é esse. Então eu vou entregar 5 minutos do meu tempo. Agora é a minha plenitude. Então não rejeite isso. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus ele vai te colocar. Em nome do Senhor Jesus. E eu espero que você compartilhe com outras pessoas aquilo que você está recebendo do Senhor. Fiquei muito feliz que ontem a Dani, ela compartilhou lá no grupo que ela estava assistindo a live novamente e ela tinha compartilhado para outras pessoas. Isso aqui é poderoso. Quando você compartilha, você está fazendo essa semente crescer, essa semente prosperar. E não é sobre mim, é sobre as palavras do reino. Glória a Deus. As palavras de maldição, seja pelo pai ou pela mãe, não podemos deixar verberar na nossa vida. Não devemos dar muita importância, porque tem gente que quer o nosso bem e nem por isso acontece, porque o mal a ibope. Porque o mal dá ibope. Aqui eu acredito que seja que nós devemos dar importância, né? Porque às vezes o corretor não ajuda muito. Quando eu ficava falando, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu não evoluía. Quando aprendi que foi sobre ela, sobre a ferida dela, eu perdoei e estou buscando libertação das coisas que ainda verbera. Mas não vou dizer que não atrapalha mais. Não vou dar ibope, isso. Vou me curar em nome de Jesus. E minha mãe, eu decidi o perdão, né? O perdão quando vem a minha mente e o coração que ela fez, eu perdoei. Em relação ao que ela fez, eu perdoei mais ainda e vou me libertar. Glória a Deus. É sobre isso aí. É sobre isso aí. É sobre você entender que aquilo que as pessoas falaram, fizeram com você, não é sobre você, é sobre elas. Detecte. Uma coisa que eu aprendi muito no contexto de lidar com o público, né, dentro da escola, no trabalho da escola. Muitas mães vinham explodindo de raiva com tudo. Às vezes acontecia isso aqui na sala. As mães vinham com tudo pra cima do professor, pra cima de não sei o que. E aí, pra quem sobra, ouvir as coisas, a diretora.
A diretora vai ouvir aquela coisa. E tinha vezes, quando eu não tinha muita experiência, eu carregava aquilo ali pra mim, porque eu dizia, puxa, eu tô me entregando tanto, eu tô fazendo tanto, é o que eu tô recebendo. Quando o Senhor foi me ensinando que as pessoas, a boca, gente, o versículo que tá na Bíblia, mas a gente não vive na essência. A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Se a pessoa vem falando mal da outra, é porque o coração dela tá cheio de maldade e não habita a palavra de Deus. Porque tem pessoas que vêm somente para difamar. Tem outras que vêm trazendo pontuações, é diferente. Então você não pode também dizer, não vou ouvir ninguém, não vou ouvir crítica de ninguém. Não é sobre isso, é você detectar e saber separar o que é para você, o que você pode tirar alguma lição daquilo e o que você tem que descartar. Quando eu comecei a entender e fazer essa separação, na minha própria mente, eu ouvia as pessoas e às vezes as professoras diziam assim, olha, senta aí porque fulano marcou hora, vai vir assim, vai vir cheio de razão, não sei o que. Eu disse, manda vir, manda. Eu ouvia. Aquilo já não me afetava mais porque, ó, o capacete da salvação protegendo os meus ouvidos. Estou ouvindo ali, mas não vai descer para o meu coração. Amém. E quando chegava depois a conclusão, eu ia separando. Ó, isso aqui foi uma observação importante. Olha, a gente pode melhorar nisso aqui, porque isso aqui foi uma brecha para acontecer isso. Então, se isso aqui não tivesse acontecido, eu já resolvia isso. Aí ia fazendo todas as ligações. E depois eu pegava na mão e dizia assim, ó, obrigada, viu? Foi muito boa essa conversa. Aí a pessoa descarregava seu ódio, sua raiva. E saía de lá minha amiga, meu amigo. Porque eu pegava na mão e dizia assim, ó, obrigada. Eu aprendi muito com você. Você me ensinou muito. Mas no meu coração eu já tinha feito a separação. O ensino sobre como ser e como não ser. Gente, isso aí me libertou. Me libertou de ficar presa em amarras de coisas que as pessoas fazem. Então, isso aí é muito importante. Então, você perceba algo. Se você teve a sua identidade, que ela foi ferida, as áreas da sua vida também vão ser afetadas. E sabe qual é uma das maiores áreas que vão ser afetadas? É o seu casamento. A área do seu casamento. Por quê? Porque você é uma só pessoa com o seu cônjuge. Então, se a sua alma está ferida, essa ferida também vai estar no seu casamento. Em todas as áreas, na verdade, mas no casamento é uma das áreas que mais acabam sofrendo por causa das feridas da alma, a ferida da identidade, uma identidade não retratada em Cristo Jesus. E esse é um tempo em que o Senhor está nos proporcionando experiências e momentos para que Ele traga a restauração completa sobre as nossas vidas. E eu já falei para vocês lá no grupo e que dia 31 de maio eu vou estar fazendo uma masterclass, inclusive com uma enquete que eu coloquei para vocês, e vocês trouxeram para mim essa necessidade de estar fazendo essa enquete, tanto na questão da vida conjugal, quanto da vida maternal, né, no processo de ser mãe, os desafios de ser mãe, mas teve muitas pessoas falando comigo no privado em relação às dificuldades conjugais, porque às vezes é assim, a gente coloca as coisas no grupo, as pessoas não querem muito se expor, aí vem no privado e fala e tal. Então eu estou organizando essa masterclass, vai ser dia 31 de maio, vai ser às 14 horas, eu estou organizando tudo, planejando tudo direitinho, com um tempo aí bastante significativo, e a partir da semana que vem eu vou estar fazendo as divulgações. Eu já peço a vocês oração em relação a isso, peço que vocês participem, que vocês invistam, porque agora eu estou chamando você para um novo nível. Nós estamos aqui há 135 dias entregando essas lives gratuitamente, mas eu vou precisar de um passo de fé seu, eu vou precisar de um investimento seu também, porque a Bíblia diz que o trabalhador também é digno do seu salário. Então eu peço que você ajude meu ministério nesse sentido, que você se prepare financeiramente para que você venha, porque vai ser um tempo de um mergulho, de cura, de revelação. E eu creio que Deus, ele vai trazer libertação. A palavra de Deus, ela traz essa libertação. Fique atento aí aos próximos avisos, que logo eu estarei falando com maiores detalhes, e eu espero que você não perca, porque nós estamos aqui fazendo uma construção. Pastor, o que é que tem a ver a área de serviço com casamento? Tudo. Porque, uma coisa está ligada com a outra. Na verdade, a sua alma, ela é conectada. Se você não está bem em uma área, em outra área também vai aparecer.
alguma coisa. E às vezes você está aparentemente, parece que está bem, mas na verdade não está. Porque você está colocando uma energia, uma sobrecarga, porque você está sentindo falta em uma outra área e parece que está bem. Quando uma área começa a ser mexida, que você vai ver a outra. E quantas situações de casamentos atacados por causa de problemas financeiros, de problemas profissionais e de problemas ministeriais. Tem situações e situações, né? E que o Espírito Santo nos revista, que Ele nos dê graça, sabedoria e se posicionem em nome do Senhor Jesus para que vocês possam avançar junto comigo. Que o Espírito Santo ministre melhor o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus para finalizarmos a nossa live e que Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pai amado, querido, em teu nome, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. E aqui, Senhor, como intercessora, como libertadora, Pai, eu me posiciono diante do teu altar, perante a tua face, a tua presença, Pai, para colocar a minha vida mais uma vez, Deus. Eu oro para que a tua glória me revista, Pai, da cabeça aos pés, para que eu seja, Senhor, coberta com a tua glória, porque a tua palavra diz que a tua glória vai adiante de mim, Senhor, na minha frente, na minha retaguarda. Eu creio que por todos os lados eu sou cercada por esta glória. Eu oro, Pai amado, pedindo para que esta glória venha a ser expandida, Pai amado, na vida de cada mulher, Senhor, que está aqui comigo, porque é a tua luz, é a tua glória que está sendo revelada através do conhecimento da tua palavra, através, meu Senhor amado, dessa live, dos ensinos, das explicações, da palavra que foi liberada sobre cada uma delas, meu Senhor. Deus, a tua palavra nos disse, Senhor, nesta live, para nós não temermos, meu Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos remiu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Ó Deus eterno, o Senhor diz com total clareza que nós somos tua, meu Pai. Ah, Deus, que essa palavra venha penetrar agora no profundo do coração desta mulher, Senhor, como uma espada afiada, para que ela venha saber quem ela é, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha separar a alma do espírito, mas de todo espírito de confusão, Senhor. É do espírito da confusão, de uma identidade deturpada, o espírito da mentira, o espírito do anticristo, Senhor, que vem dizendo para esta mulher que ela não é aquilo pelo qual o Senhor chamou para ser. Em nome de Jesus, eu oro agora declarando que essa palavra vai entrando agora como uma espada, e esse espírito maligno, mentiroso, que estava dando informação errada para a alma desta mulher, ele vai ser apartado agora, em nome de Jesus, na virada de chave que esta mulher está tendo aqui com o conhecimento da verdade, que todo dia ela está sendo ministrada. Eu declaro agora a libertação da alma desta mulher, dos cativeiros da mentira, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e sai agora livre, em nome de Jesus, Deus de Israel. Ó Pai amado, que a tua palavra venha confrontar toda a mentira de Satanás. Deus, que a tua palavra venha curar as raízes da identidade desta mulher, Senhor. Toda raiz de rejeição, de abandono, de comparação, de culpa, toda a humilhação que esta mulher já viveu na vida, meu Senhor, e tudo aquilo, Pai amado, que acabou reverberando ao longo da sua vida, Senhor, sendo repetido, meu Senhor, em cada ciclo da vida dela, Pai amado, de tempo em tempo, os mesmos acontecimentos voltam. Deus, nós entendemos que tem alguma coisa errada, e isso com certeza não está em ti, Pai, porque em ti não há erro. Tu és um Deus perfeito, meu Senhor. Deus, começa a trazer para nós a revelação de quais áreas, meu Senhor, e quais são as ações, os pensamentos, os atos, aonde está havendo falta do preenchimento da tua palavra em nós, para que nós sejamos transformadas, meu Senhor, porque está havendo falta, Pai amado. Ó Deus, nós estamos vendo nos resultados, Deus. Ó Deus eterno, quantas mulheres sofrendo, Pai, sofrendo, Senhor Jesus, na humilhação, na traição, na rejeição, no abandono. Deus, quantas vezes nós estamos, Senhor amado, nessas ciladas, nessas armadilhas que o inimigo planejou para nós, e nós poderíamos evitar essas armadilhas, meu Senhor, mas nós não conseguimos evitar porque faltou um conhecimento, Pai, algum conhecimento que nós precisávamos ter para desbloquear, Pai amado, a nossa mente, para bloquear a ação das trevas, Senhor, e nós não tivemos, Pai amado, essa sabedoria, esse discernimento, porque nos faltou o conhecimento, Pai. Eu oro agora pedindo a Ti, Espírito Santo, vai entrando agora, Senhor, nos lugares mais secretos da alma dessas mulheres, Senhor, e vai agora, Deus, aonde tem, Senhor, nesta alma as gavetas fechadas, meu Senhor. Oh Deus eterno, seja agora, Pai amado, ó Deus eterno, ó Pai amado, seja da área da infância, Senhor, as gavetas, ó Pai, os acontecimentos que aconteceram, Senhor, os compartimentos, os lugares aonde ficaram escondidos os traumas na alma desta mulher, as feridas, Senhor, que foram
foram abertas na infância, Pai, ó Deus, na adolescência, na juventude, na vida adulta, meu Senhor, ó Deus, esses compartimentos foram organizados pela mente desta mulher, como as gavetas, Pai, para que esses acontecimentos ficassem lá guardadinhos, meu Pai, meu Deus, porque elas não querem lidar com isso, mas que são esses acontecimentos, são esses traumas, são essas situações que estão impedindo essas mulheres, Pai, de prosperar, de crescer, de avançar, porque elas precisam tirar o peso, Senhor. Essas gavetas, Pai, precisam ser limpas, precisam, Senhor Jesus, ser consagradas a Ti. Esta alma precisa de cura, precisa de libertação. Vai tirando, Senhor, cada rótulo que ela recebeu, Senhor, cada rótulo que essa mulher recebeu de que ela é incapaz, indigna, de não amada, de inadequada, de invisível, de prepotente, de orgulhosa. Todo rótulo que ela recebeu, vindo da boca de um pai, de uma mãe, de um professor, de um pastor, ó Deus, através de um bullying, meu Senhor, que ela passou na escola, ó Deus eterno, que fez com que essa mulher se sentisse uma eterna vítima, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai amado, que o Senhor vá limpando agora, Senhor, o compartimento da alma desta mulher, Senhor, esta mulher, Pai amado, que sofreu feridas, meu Senhor, do abuso sexual, o abuso sentimental, ó Deus eterno, os relacionamentos tóxicos, meu Senhor, eu oro agora para que o Senhor venha trazendo cura na alma desta mulher, Senhor, esta mulher, Pai amado, que foi vítima do adultério, esta mulher, Senhor Jesus, que foi vítima da fornicação, meu Deus, eu oro agora, Pai amado, pedindo ao Senhor, começa, Pai, a tocar agora, Senhor, no compartimento sexual de cada uma dessas mulheres, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e todo espírito maligno que veio impregnando palavras de maldição, Senhor, colocando rótulos, meu Senhor, contrários, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todos esses espíritos sejam apartados pela palavra do Senhor agora, em nome de Jesus. Vai quebrando também, Senhor, todos os acordos, meu Senhor, os acordos silenciosos que elas fizeram com a dor, os pactos, Senhor, que elas fizeram com a vergonha, com o medo de tentar mais uma vez, com medo, com receio de serem humilhadas novamente, com receio, Pai, de ser traídas novamente, mulheres que saíram de relacionamentos frustradas, meu Senhor, e hoje não querem se relacionar com uma outra pessoa, porque tem medo do de novo acontecer. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor traga cura, Pai, ao coração e à alma desta mulher nesta hora, Senhor, cura a identidade das tuas filhas, meu Deus, eu intercedo agora, vai arrancando, Senhor, toda a orfandade espiritual, vai desligando agora cada uma delas das palavras, Pai, as palavras que escravizaram elas no passado, em nome de Jesus, conecta elas à verdade do céu, à verdade da tua palavra, elas são filhas amadas, o Senhor mesmo declarou, as suas próprias palavras foram essas, tu és minha, tu és minha, tu és minha, e assim, Pai amado, eu quero pedir que o Senhor abra a mente desta mulher e o coração, o discernimento dela, para que ela entenda quem ela é e de quem ela é, aleluia, debaixo de qual favor que ela está, Pai, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de paralisia, todo espírito paralisante nos projetos, nos propósitos, está sendo agora confrontado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E toda ação das trevas está sendo desfeita agora, em nome de Jesus. Eu declaro com fé, Pai, e eu ativo isto nas cortes celestiais. E eu peço ao Senhor que o Senhor, Pai, instrua esta mulher para que ela se posicione, para que ela não faça disso aqui apenas um momento, em que depois ela vai esquecer e ela não vai agir em direção a isso, meu Senhor. Ó Deus, aviva ela, Pai, ativa o coração dela para a verdade, para o lugar aonde ela precisa estar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agora para que todo bloqueio que estava impedindo esta mulher de sonhar com ousadia, esse medo de iniciar algo, esse medo de se levantar com autoridade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito que é contrário ao teu reino na vida desta mulher, Senhor, que todo espírito venha ser confrontado e venha ser apartado agora pelo poder da palavra de Deus. Esta mulher pertence ao Senhor Jesus, essa mulher é do reino, essa mulher nasceu com um propósito e ela vai manifestar o reino. Esta mulher é uma libertadora. Satanás, você não pode mudar isso, em nome de Jesus. Seja confrontado agora pela palavra de Deus. Esta é a filha amada do Senhor, e o Senhor colocou sobre ela uma unção, e ela vai desenvolver essa unção, ela vai desenvolver porque ela vai representar Cristo aonde ela for, ela vai revelar Cristo em toda a sua essência. Em nome de Jesus eu profetizo e declaro agora, Pai, em nome de Jesus,
Jesus, que o Senhor é o nosso Deus acima de todas as coisas. Tu és o nosso Pai e nós estamos agora clamando, meu Deus, vai tocando, vai ministrando, Senhor, o teu propósito na vida de cada mulher, vai tocando no ventre espiritual agora de cada mulher, Senhor. Cada mulher agora, elas vão gerar frutos, gerar filhos espirituais, elas vão gerar, Pai, aqueles propósitos, aqueles sonhos que estavam engavetados, meu Senhor, eles vão vir à tona, eles vão nascer, os livros, meu Senhor, vão ser gerados, meu Deus, as ministrações, Pai querido, os posicionamentos nas redes sociais, tudo isso vai ser gerado, Pai, vai ser gerado, Deus, vai ser gerado, Senhor, esta mulher, Pai amado, que está se levantando como uma libertadora, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor, ó Deus eterno, nas áreas diversas das pessoas que precisam, Senhor, de posicionadores, de pessoas prontas, dispostas para ministrar a tua palavra. Esse ministério infantil vai prosperar, vai crescer, vai nascer. Esse ministério com mulheres vai nascer em nome de Jesus Cristo. Ele está sendo gerado. Esse ministério com novos convertidos, esse ministério através do empreendedorismo vai nascer. Essa loja vai nascer em nome de Jesus Cristo. Essa fábrica, todo esse sonho, Senhor, que está escondido, vai nascer em nome de Jesus. Eu profetizo que essas mulheres, elas estão grávidas de um grande avivamento, há um grande mover do céu, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, e eu venho aqui para profetizar, mulheres estéreis fisicamente, mulheres que desejam engravidar e não conseguem, vão engravidar em nome de Jesus, vão engravidar, o útero, Senhor, vai ser liberado, porque o Senhor, Pai amado, traz essa palavra nessa manhã, nesse dia, e que fique registrado para que o teu nome seja glorificado quando for testemunhado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Vai ressuscitando os sonhos, meu Senhor, vai soprando vida aonde tem morte, sopra vida nesse casamento, Senhor, sopra vida nessas finanças, meu Deus, sopra vida nesse ministério, meu Deus, em nome de Jesus. Desperta o chamado, Pai, e alinha, Senhor, cada passo desta mulher com o teu tempo, com o teu propósito, e concede a ela discernimento, alegria no Senhor, ação, Pai, ação, avivamento, para que ela possa, Pai, seguir passo a passo, caminhando contigo, Deus, no passo a passo. O Senhor caminha com esta mulher, mas ela está querendo caminhar sozinha, querendo fazer as coisas com pressa, sem te ouvir, sem te dar direção. Ó Deus, ela não está vendo que o Senhor está ali, tentando instruí-la, tentando direcioná-la, igual, meu Pai, aqueles discípulos que estavam caminhando pelo caminho de Emaús, que já tinha ali do seu lado o Cristo ressuscitado, mas eles estavam ainda presos na dor do luto, na dor da perda, na dor da saudade, achando que Jesus tinha morrido e que tinha tudo se acabado, porque toda a cidade estava de luto. Meu Deus, estende as tuas mãos e se revela, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz que no partir do pão eles reconheceram e eles viram a tua glória, Senhor, e a tua glória ficou sobre eles, meu Pai amado, ainda que o Senhor tenha soberanamente se retirado daquele local. Assim eu oro declarando a glória do Senhor sobre a vida desta mulher, a glória que traz um resplendor do céu, em nome de Jesus. E assim, Pai, mais uma vez eu coloco nas tuas mãos esta live, peço ao Senhor que neste momento de oração, nesse campo de batalha, que nós saiamos em total segurança, protegidas pelo Senhor, debaixo das tuas asas, meu Deus, com os teus anjos, meu Pai, ó Deus, com os teus arcanjos na frente pelejando por nós, em nome de Jesus. E assim também, Pai amado, eu entrego mais uma vez, mais uma live perante o teu altar, que esta live seja de testemunho, Pai, para declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu protetor, é o meu amado, e aqui estou eu, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade e que o teu propósito seja estabelecido acima de qualquer coisa, em nome do Senhor Jesus. Que a tua glória resplandeça para todo sempre, em todo esse dia. Eu abençoo cada ação que será feita aqui, Pai, que estiver de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ministre aos seus corações, que o Espírito Santo fale aquilo que eu não consegui falar,
falar. Muitas vezes nós ficamos na ânsia, no desejo de ministrar. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, de nada adianta eu ficar aqui falando. De nada adianta, se não for pelo Espírito Santo, você não vai ser convencida por aquilo que eu digo. Se não fosse pelo Espírito Santo, você nem estaria aqui, porque eu não tenho nada para te falar que vá trazer mudança para a sua vida. Só se for dirigido pelo Espírito Santo. E declare em nome de Jesus quem você é. Você é filha amada do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Se posicionem como filha. Não fica querendo atrair a vontade de Deus, a presença de Deus no achismo de que fazer vai atrair. Não, vai atrair, mas é para repreensão. É melhor você atrair a glória de Deus para a intimidade. Seja filha, se relacione com Deus como filha. Que Deus te abençoe. Um grande beijo, um grande abraço. E nós nos vemos amanhã com a permissão do nosso Deus. Deus abençoe a todas.